que Paulo queria dizer para os cristãos em Roma. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 5, no verso 1, e vamos ler. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava dizendo isso para os romanos, para a igreja em Roma. Deus nos ama de uma forma tão bonita que quando a gente mostra para Ele que a gente tem fé nele, nasce uma paz aqui dentro. Mas essa fé é mediante Jesus Cristo. A fé em Jesus traz paz ao nosso coração e isso é o amor de Deus. A gente se arrepende daquilo que nos fez nos afastar de Deus e a gente se aproxima de Deus e acredita no amor dele. E nesta carta, Paulo vai falar de muitas coisas. Uma que eu me lembro bem é que ele fala que nós somos um só corpo, com muitos membros. E um corpo não é só um olho, não é só uma mão, e que cada parte do nosso corpo é importante. Por exemplo, vocês já tentaram pegar alguma coisa bem pequenininha, como se fosse areia, assim. Nós precisamos desse dedinho. Como esse dedinho é importante para que a gente pegue pequenas coisas? Então, Paulo vai dar esses exemplos. E ele fala que nós somos um só corpo, com muitos membros. E Deus nos colocou em cada lugar que Ele quis. Cada um tem o seu lugar especial na igreja de Cristo. E ele fala que quem é o cabeça da igreja, quem manda na igreja, é o Senhor Jesus. Cristo é o cabeça e nós somos os membros desse corpo. Paulo também nos ensina como deve ser a vida cristã. E ele nos ensina de uma maneira curiosa. Ele fala sobre um atleta. Aqui na nossa cidade é comum e é muito famoso os jogos que nós temos aqui. Assim como acontece na cidade de Olímpia, aqui também acontecia esses jogos. E ele fala que a vida cristã é esse atleta que se esforça, que se prepara para alcançar um objetivo. Só que, diferentemente desses atletas que a gente vê aqui na cidade, e vem gente de todo lugar para assistir os jogos, esses atletas eles correm para ganhar uma coroa de louros. Uma coroa de louros e um prêmio. E ele fala que essa coroa é uma coroa que murcha. Ela já não está tão verdinha. Essa eu peguei aqui depois de uma semana jogada pela cidade. E ele fala que a nossa coroa, o nosso prêmio lá na frente, uma coroa que nunca murcha, que nunca se estraga. Ele fala da vida eterna que Jesus nos dá. Vamos fazer uma leitura bíblica para a gente entender um pouquinho mais do que a gente está falando? Lá no capítulo 2 de Gálatas está escrito assim: salvos pela fé. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda. Assim, nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Então, é assim que a gente crê. Crer
no Senhor Jesus e no sacrifício que ele fez na cruz é suficiente. Nada mais precisa ser feito para que sejamos salvos, né? A carta de Paulo aos Gálatas é conhecida como a carta da liberdade. Que coisa boa termos liberdade, não é mesmo? Mas afinal, Jesus nos libertou de quê, gente? Nos libertou de termos que cumprir uma série de regras e mandamentos para que tenhamos o direito a viver para sempre com Deus. Nós somos um edifício em construção. Sim, Paulo compara o nosso crescimento na presença de Deus à construção de um edifício. Um edifício que tem que estar bem consolidado, bem firmado na rocha, que é Jesus. E a partir desta rocha, nós começamos a crescer com um edifício bem ajustado. Você lembra do nosso hino inicial? O homem, ele era um homem torto, que andava num caminho torto e que vivia numa casinha torta. Mas o dia que ele encontrou Jesus, a Bíblia encontrou Jesus da Bíblia, tudo que era torto endireitou. Era isso que Paulo estava dizendo. Olha, vocês tinham uma vida torta, uma vida regrada por outros princípios, uma vida de idolatria. E o que é idolatria? Idolatria é toda vez que a gente coloca uma pessoa ou alguma coisa no lugar de Deus, sabe? No lugar mais importante da nossa vida. É quando a gente erra o alvo, muito. A verdade é essa. Então, Paulo estava dizendo para eles isso, olha, que bom que vocês estão no caminho, que vocês estão no conhecimento da plenitude de Deus, ou seja, querem conhecer Deus mesmo como Ele é através de Jesus Cristo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do mal. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vocês já imaginaram uma pessoa presa e ela, sem saber quanto tempo ela vai ficar presa, quando é que a condenação dela vai sair, na insegurança? Como é que ela pode estar alegre? Como é que ela consegue escrever uma carta alegre? Bem, Paulo conseguiu. É a carta de Paulo aos Filipenses. Estou alegre. Por que estás alegre? Estou alegre. Conta-me por quê. Estou alegre. Por que estás alegre? É isso que eu quero saber. Vou contar-lhe. Pode contar-me
a razão de estar alegre assim. Pam, param, pam, pam, pam. Cristo um dia me salvou e também me libertou, por isso eu alegre estou. Tudo parecia ir muito bem na igreja de Colossos, quando, de repente, a igreja começou a ser atacada por falsos ensinamentos. Atacada? Mas como assim? Falsos mestres começaram a colocar caraminholas na cabeça dos cristãos. Vocês sabem o que são caraminholas? Caraminholas são sonhos impossíveis, histórias enganadoras, fantasias, invenções e mentiras. Isso mesmo, Davi. Uma invencionice, uma mentira. Alguns falsos mestres estavam tentando passar a ideia de que eles eram especiais porque eles tinham um conhecimento que ninguém mais tinha. Segundo eles, para ter acesso a Deus, era preciso ter um conhecimento secreto, não revelado a todos, tipo algo misterioso, que só eles sabiam. E colocavam diversas barreiras entre o povo e Deus. Eles diziam que não era assim simples se relacionar com Deus, não. Que existia um abismo entre o povo e Deus. E para se chegar a Deus, era preciso, por exemplo, seguir algumas regras, passar por algumas necessidades, fazer sempre algum sacrifício, comer algumas coisas e deixar de comer outras. Eles estavam tentando tirar Cristo do centro do Evangelho, dizendo que o sacrifício dele não era suficiente para se chegar a Deus. Paulo ficou sabendo do que estava acontecendo lá em Colossos, quando ele estava preso lá em Roma. Eu não contei isso ainda, mas quando Paulo recebe essa notícia do que estava acontecendo em Colossos, ele estava lá em Roma, preso, numa prisão domiciliar. E quem leva essa notícia para ele é Epáfras. Epáfras vai visitar Paulo e vai pedir ajuda, conselho de Paulo, né, para que ele orientasse ele a resolver essa questão que estava acontecendo na igreja de Colossos. E Paulo, então, ele escreve, é daí então que vem a carta que Paulo escreve aos colossenses, dando orientações a eles quanto ao que estava acontecendo. E isso a gente pode ver lá no capítulo 2 do livro de Paulo, da carta de Paulo aos Colossenses, nos versículos de 1 a 4. Vamos ler? Eu separei aqui uma leitura da Bíblia na linguagem de hoje, tá bom? Não está da mesma forma como na nossa Bíblia, mas é a mesma mensagem, só que contada com outras palavras, ok? E Paulo escreveu assim: pois quero que saibam o quanto eu tenho trabalhado por vocês e pelos que moram em Laodiceia. Laodiceia era uma cidade próxima à cidade de Colossos. E por muitos outros que não me conhecem pessoalmente. Lembram que nós vimos lá no início da aula que Paulo não conheceu a cidade de Colossos? Ele não conhecia os colossenses, tá? Os colossenses, eles ficaram sabendo, conhecendo a palavra de Deus através de Epáfras. Mas Paulo mesmo nunca tinha estado na cidade de Colossos. E Paulo continua assim no no versículo 2. Eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam unidos em amor, e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre
todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Eu digo isso a vocês para que não deixem que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam boas. Então, gente, com isso, Paulo estava alertando os colossenses de que o segredo para se chegar a Deus, o segredo para se ter uma proximidade, um conhecimento de Deus é através de Cristo e nada mais. O Evangelho é a mensagem da graça de Deus. Graça é quando Deus nos dá algo que não merecemos. Então, gente, não temos que fazer ou deixar de fazer nada para merecer o amor de Deus, porque Jesus já fez isso no nosso lugar. Agora nós somos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai, com Deus. Acho que isso está ficando meio complicado. Vamos ver essa imagem aqui? O que vocês acham? O balde está dentro da água ou a água está dentro do balde? As duas opções. A ideia é essa, gente. Deus, sendo tão imenso, Ele habita em nós. E, ao mesmo tempo, nós também estamos envolvidos por Ele. Essa é a ideia. E Paulo, então, continua a escrever sobre a necessidade de continuarmos assim, coladinhos com Deus, pedindo que Ele nos ajude a seguir o exemplo de Jesus e fazer a sua vontade. Depois, Paulo passa a dar algumas orientações sobre como os cristãos devem se relacionar com as pessoas. Ele incentiva os cristãos a buscarem sempre a orientação de Deus através da oração e ter sempre muito cuidado com o jeito de falar. Paulo só estava repetindo aquilo que o próprio Senhor Jesus prometeu aos seus discípulos, que ele um dia iria voltar. Sim, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus subiu aos céus. Jesus falou sobre isso. Jesus disse que ele retornaria, assim como ele foi preparar lugar, que ele voltaria para buscar aqueles que eram seus. Os anjos, quando Jesus subiu aos céus, os anjos que estavam ali, aqueles varões, olharam para os discípulos que estavam assim atônitos, olhando para o céu. O que vocês estão fazendo aí olhando para cima? Essa expressão dos anjos é muito interessante. O que os anjos queriam dizer é o seguinte: ei, não fiquem olhando para o céu. Não fiquem olhando para o céu à toa. Vão e façam o que Jesus mandou vocês fazerem. E sabe o que Jesus tinha dito? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então hoje nós vamos falar sobre esse cara chamado Timóteo. E por que ele é um cara maneiro da gente falar nessa aula? Timóteo era um cara que andou com Paulo. Paulo conheceu Timóteo em Listra, que é a cidade que a gente imagina que ele veio de lá. Paulo conheceu Timóteo lá e se impressionou porque Timóteo era um cara que sabia muito da palavra de Deus, era um cara que tinha muita fé em Deus e um cara também que tinha uma consciência boa, que ele chama de consciência boa, que era um cara do bem. E aí Paulo chamou Timóteo para falar assim: Timóteo, vamos andar comigo, vou te usar no ministério, a gente vai pregar a palavra de Deus e plantar várias igrejas por aí. E é assim que Timóteo entra na vida de Paulo, em uma daquelas viagens de Paulo que a gente já falou nas outras aulas. E aí Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo. A primeira carta, obviamente, se chama... Cadê aqui?
1 Timóteo. Isso aqui ficou parecendo um I, mas na verdade é um de 1 Timóteo, que é a primeira carta. E o que Paulo escreve nessa carta de 1 Timóteo? Paulo está ensinando a Timóteo como que ele deve organizar a igreja. Porque Paulo não estava com Timóteo nessa época. Paulo estava em um lugar, provavelmente na Macedônia, não se sabe exatamente onde ele estava quando ele escreveu essa primeira carta. E Timóteo estava em Éfeso, que é aquela cidade que a gente já falou várias vezes aqui. E a cidade de Éfeso tinha uma coisa complicada na hora de ensinar a palavra de Deus, porque muita gente não acreditava, muita gente usava a palavra de forma errada, não pregando a verdadeira palavra, a verdadeira doutrina de Deus. E aí Paulo vem para ensinar Timóteo como ele deve proceder para organizar a igreja. E aí nós temos a segunda carta de Paulo a Timóteo. Vê aqui que eu botei mais um tracinho, porque Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo. E a segunda carta de Paulo a Timóteo é um pouquinho mais curtinha que a primeira, que já era curtinha, mas a segunda é menor ainda. Paulo faz pequenas orientações de incentivo a Timóteo. E na hora que Paulo escreveu a segunda carta, Paulo estava preso, Paulo estava na cadeia quando ele manda essa carta para Timóteo. E ele começa a carta justamente falando que ele está com saudade de Timóteo, que ele está ansioso para revê-lo, mas que ele não sabe quando isso vai acontecer, justamente pelo fato de ele estar preso. Mas ele fala que é com muita ansiedade, que quando ele pensa no momento em que ele reencontra Timóteo, ele vai transbordar de alegria. Isso é muito bonito quando ele fala isso lá no início do livro. E aí, ele orienta Timóteo ao longo de 2 Timóteo toda, para que ele não desanime de pregar a palavra, de tentar construir a igreja de uma maneira correta e de organizar a igreja com amor, com fé e com esperança de dias melhores. Mas Paulo, como eu falei, ele é muito objetivo. Ele deixou Tito em Creta, nesta ilha, com o objetivo de constituir presbíteros, líderes para as igrejas. Mas o que é um presbítero? Presbítero é um ancião. Presbítero é um sacerdote, um líder. Aquela pessoa que deve ser exemplo. Nos nossos dias, os presbíteros são pastores, são nossos reverendos. Ele tem a função de líder e de administrador, de cuidar de tudo que existe na igreja. Lá na nossa igreja, nós temos esses 2 tipos de presbíteros, né? Aqueles que pregam a palavra, que dirigem a igreja, que administram a igreja, como o reverendo Cid, como o reverendo Miguel e como o reverendo Diego. Entretanto, existem outros presbíteros. O presbítero Ezequias, o presbítero Eduardo, o presbítero Paulo. Existem outros presbíteros. Mas o que eles fazem além de pregar? Eles auxiliam os nossos pastores na administração da igreja. Ou seja, eles não apenas pregam a palavra, eles também estão lá cuidando das finanças, cuidando da pintura da igreja, cuidando das sociedades internas, ajudando aos nossos pastores na administração, em cuidando de toda a igreja. É a carta menor de Paulo. A menor carta que ele escreveu. Essa carta tem algo diferente. É uma carta que é um pedido. É uma carta até ousada, vocês vão perceber por quê. Paulo escreve a Filemon. Filemon habitava na cidade de Colossos. E a igreja se reunia na casa dele. Filemon era provavelmente um nobre, uma pessoa que tinha recursos porque ele tinha escravos. E Paulo justamente vai escrever para ele para falar sobre um escravo especificamente, chamado Onésimo. Onésimo, ele deve ter fugido, nós não sabemos os detalhes, mas ele deve ter fugido com medo do seu patrão. E ele foge e encontra Paulo. E Paulo estava preso, provavelmente na cidade de Roma, ainda quando ele estava em prisão domiciliar. E nesse encontro com Paulo, Onésimo vai contar toda a sua história e Paulo vai pregar o evangelho a ele. Ele vai se converter, esse escravo fugido,
vai se converter a Cristo. Então, são boas notícias para Filemon, mas ele faz um pedido especial. É porque o nome de Onésimo significa útil. E Paulo está brincando com o nome dele, né? O nome de Onésimo, dizendo que sim, ele fugiu, sim, ele deixou a sua casa, ele deixou de ser útil e foi inútil, né? Mas agora não, agora ele é diferente. E agora ele é útil. E quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, Senhor da sua vida, nós conseguimos ser diferentes. Nós conseguimos amar o nosso próximo e perdoar também. Nós somos capazes de perdoar. Então, quando Paulo faz esse pedido a Filemon, ele sabia que Filemon seria capaz de perdoar.